essa revelação aí, tá aqui o professor Sayão, eu quero saber do pastor Harum, como que aconteceu essa revelação? Como Jesus se manifesta a um muçulmano. No vídeo de hoje nós vamos acompanhar a surpreendente forma como o evangelho tem alcançado os muçulmanos. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Nós vamos perguntar para ele, só pra gente dizer, né, nem todo mundo sabe disso, Jesus é reconhecido pelos muçulmanos como um profeta. Você tem referência a Jesus dentro do Alcorão. Não. Então, do ponto de vista teológico, tecnicamente, os muçulmanos respeitam Jesus. Eles não acreditam que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, e jamais aceitam a ideia de que Jesus seja divino, e não pensam em Deus como Pai, né? Mas o que tem acontecido no mundo muçulmano são experiências variadas e diferentes, e aqui nós temos duas diferentes. Então, eu vou perguntar para o pastor Harum, e ele vai contar um pouco da história dele. Pastor Harum, in many different ways. nós temos que entender aqui que Jesus se revela aos muçulmanos das maneiras mais diversas possíveis. There is no standard of. Não tem um jeito único, padrão. So I was from a very secular Muslim family. Eu pertenço a uma família muçulmana bastante secular. Pastor Muhammad was from very fanatic Muslim family. Ele era de uma família, o pastor Muhammad aqui, muito fanática, bem When I dedicada. was born in my family was very secular. E no caso, na família em que eu nasci e cresci, ela é bem secular. I don't remember that I ever saw my father praying. Eu nem me lembro do meu pai em The nenhum Muslim momento praise. fazendo orações islâmicas. I saw my mom sometimes. Às vezes eu vi minha mãe fazendo isso. My grandfather was the sheikh in the village. O meu avô era o sheik ali da aldeia. But I prayed maybe 2 or 3 days in whole my life. Pelo que eu me lembro ali, eu fiz uma oração islâmica umas 2 ou 3 vezes em toda a minha vida. And I fasted Ramadan maybe 2 or 3 days, I don't remember. E eu fiz o jejum do Ramadã umas 2 ou 3 vezes em toda a minha vida. And I never fasted the whole day. E eu nunca, de fato, fiz o jejum o dia todo, que é obrigatório. I cheated, I drank E water. eu dei uma escapada, fiz um jeitinho lá So para. I was the worst Muslim. Então eu era, vamos dizer, o pior de todos aí nesse But sentido. still, I was Muslim. Mas, ainda assim, I was proud of it. eu era muçulmano e eu tinha orgulho de ser muçulmano. And I was born in Jerusalem, as I said. Eu nasci em Jerusalém We were surrounded by Jewish people e nós around. estávamos ali com todo um monte de judeus à nossa So volta. I went to a Jewish school. E olha só que coisa, eu Hebrew frequentei uma igreja, uma escola judaica estudando em hebraico. So I have 2 so-called mother tongue, Então eu tenho 2 línguas maternas aqui, que são árabe e hebraico. Arabic and Hebrew. Tá vendo? Os 2. So, and even my thinking was just like very confused. E ainda que o meu modo de pensar tivesse um tanto quanto confuso, Sort of a Muslim at home, então eu, meio muçulmano em casa, a little bit of Jewish in the um school, pouquinho de elemento judaico ali na escola, and I was happy. mas eu estava feliz assim. Then I confessed myself that there is no God. Então eu acabei pensando comigo mesmo, talvez nem existe Deus. And in Jerusalem, I saw so many different kind of Christians that I didn't want to be close to them. E então eu olhava lá em Jerusalém, tinha tanto tipo de cristão, tudo diferente um do Different outro, que eu não denomination, queria. different. Eles diferentes de denominação. They were confused themselves, so they don't need me to confuse them more. E então eles parece que já estão confusos em relação a eles mesmos. É melhor eles não espalharem essa confusão para mim também. Eu queria a distância desse pessoal. Until I was in the age of 18, Até que eu cheguei aos 18 anos de idade. and I met my future wife. E eu encontrei-me então com aquela que seria a minha futura esposa. She was from Finland, Ela veio da Finlândia, finlandesa. and we met in Israel. E nós nos encontramos ali em Israel. We worked together for 1 year, Nós trabalhamos juntos durante 1 ano. and we were in love. E nós então nos apaixonamos. We're still in love. Ainda estamos And apaixonados. so Aleluia. I went to visit her in Finland. E então eu decidi visitá-la na Finlândia. She renewed her relationship with Jesus. Nesse tempo ela teve uma espécie de renovação da sua fé em Jesus. She prayed for me a lot. Ela orou muito por mim. And then one day somebody met me in the street, and he shared with me about the Lord Jesus. Então aconteceu que um certo dia um homem me encontrou, né, um encontro assim casual de rua, e começou a compartilhar da fé em Jesus para mim. It took me about 3 months Demorou para mim 3 to meses think about what we talk about, what I read in the Bible. para pensar no que eu tinha ouvido e olhar na Bíblia e refletir sobre aquilo. I read the Gospel of John many times, Eu li o Evangelho de João várias vezes
And I fell in love with this Jesus. E eu acabei me apaixonando por esse Jesus do Evangelho. I didn't understand, is he God? Is the Son of God? It was not important at Eu that não time. tinha pensado e decidido, será que ele é Deus, será que é filho de Deus? Isso não estava no meu radar naquele The momento. personality of Jesus was just like amazing. A pessoa de Jesus era algo simplesmente fascinante. No man would be just like him. Não tinha condições de nenhum ser humano ser igual a He ele. walked and did good deeds. Ele andou por toda parte fazendo bem. He made miracles. Ele fez milagres. He had compassion to Ele people. tinha compaixão das pessoas. He loved people. Ele amava as He pessoas. respected women, Ele respeitava as mulheres, children, as crianças. and he was ready to die for everybody. E ele estava disposto e preparado para morrer por todo mundo. A superhero. É um super-herói. I thought, wow. Eu disse simplesmente, uau! And I had no other choice. Eu não tinha nenhuma outra escolha. If I would have said no to Jesus, I would have been very stupid. Se eu dissesse não para esse Jesus, eu seria um tolo do pior tipo. According to Islam, to accept Jesus as my savior, it would be shirk, it would be a big sin. E no caso do islamismo, eu aceitar Jesus como meu salvador seria uma coisa absurda, horrível, inaceitável. And according to Islam as well, you know, you do bad deeds and good deeds E to get salvation. no caso do islamismo, quando você pensa em salvação, você tem que olhar se você faz boas obras ou se você comete A bad pecados. deed, it's -1. Então, quando você comete pecados, And mal the good feito, deed, it's, você tem plus ponto 10. negativo. E se você faz realmente o bem, você ganha mais 10. But I know myself. Mas eu faço isso por mim mesmo. And I'm very good in mathematics. E eu sou muito bom de matemática. I would have been needed 100 years to do only good deeds to cover the bad deeds I did. Então eu fiz as minhas contas lá e eu descobri que eu precisaria de pelo menos uns 100 anos só para cobrir o meu atraso de coisas boas comparadas com as So ruins. mathematically, I was already in hell. Então, pela matemática islâmica, eu pensei, eu já estou no inferno. So to pray for Jesus, Então, I'm veja, already there. orar por Jesus, veja, caramba, eu já chego lá, como assim? And I prayed Então eu resolvi and I orar. accepted the Lord in my heart. Então eu aceitei o Senhor no meu coração. 1985, Em 1985, March 31, no dia 31 de março, at 22:20. às 22 horas e 20 minutos. Exactly. Exatamente. Since then, Desde então, I know more and more about my Lord. eu conheço mais e mais a respeito do meu The Senhor. more I know Him, E quanto mais eu o the conheço, more grateful I am mais cheio de gratidão eu for this fico salvation. por essa salvação. So, and many other Muslims experience that different. Há muitas outras experiências entre os muçulmanos que são diferentes. Many people see Him in dreams, Alguns deles, por exemplo, veem Jesus no sonho. or they get healed, Ou às vezes recebem uma cura milagrosa. or they saw Him in vision, Ou acabam tendo uma visão real de Jesus. or they read about Him in the Bible. Ou então leem a respeito dele na própria Bíblia. One Bible verse Às vezes um só versículo da Bíblia can change. pode mudar. One person, Uma pessoa, he read only one verse, ele às vezes deu um versículo só. and he understood that Jesus is the Lord. E ele entendeu que Jesus é o It Senhor. was, you have heard that was told to the people before you, but I tell you. That's the verse. Então, vocês já ouviram o que foi dito a antepassados de vocês, no entanto, eu digo o seguinte, só isso aí é capaz de fazer. That verse changed this person. Por exemplo, eu estou falando de um caso em que aconteceu com uma pessoa, nesse um só versículo And foi many mudado. other stories. E muitas outras histórias. Some people, they hear our channel Algumas pessoas, por exemplo, while we are escutam nosso canal de transmissão talking da about rede, the deception of Islam, e nós falamos sobre o engano que está presente na ideologia do Islã, and they think, oh, I will kill you, then they're e going to get eles, mad. revoltados, dizem, eu vou matar vocês. But then they read the references we mentioned, Mas então, quando eles leem, eles acabam vendo a referência de versículos que a gente manda and they accept the Lord. e eles acabam aceitando o Senhor. So there is no standard of how Muslims accept Não Christ. tem nenhum jeito único, padrão pelo qual os muçulmanos venham ao conhecimento do Maybe Senhor. somebody is listening to us now Al- in Brazil. Talvez alguém que está nos ouvindo agora, aqui no Brasil, And maybe a few words we said already changed his life. talvez por alguma coisa que já foi dito aqui, nós dizemos, isso já acabou atingindo e mudando a sua vida. I'm a Pentecostal. I believe in this. Eu sou pentecostal, eu acredito I nisso. believe in miracles. Eu acredito no Praise poder. God. Louvado seja Deus. And I think even we can say that this is really standard in the Muslim world. Então nós podemos dizer que não tem um padrão no mundo muçulmano.
The minute Muslim understands exactly who Jesus is, they accept him. The minute No minuto, they quando o understand. muçulmano entende exatamente quem é Jesus, eles aceitam. They cannot reject. Eles não podem rejeitar. Praise God for that. Louvado seja Deus por isso. Olha, professor Sayão, eu tô aqui meio que emocionado, mas pensando muito no que eu tô ouvindo. Ouvi o pastor Harum dizer da atração do evangelho de João. Sim. O evangelho que é para todos, né? Não é escrito a um só povo tal, e alcançou ele de uma forma maravilhosa. Outra coisa que me chamou a atenção é que disse o professor Dagnaldo, né? A gente não precisa de um compêndio teológico para entender o Jesus, né? Parece que a teologia, professor Sayão, de vez em quando dificulta isso. Então, eu acho que, se eu posso dizer uma palavra Até sobre assim, isso, eu só queria completar para o senhor a pergunta, e eu queria mesmo ouvir um comentário do senhor, do professor Dagalberto, porque parece que, mesmo sem um conhecimento teológico, ou até da verdade do evangelho, mas o Harum, ele estava dizendo que o quanto ele era perito na matemática. E Deus usou isso, que ele chegou, que dívida enorme é essa que eu tenho, cara? Impagável. E aí, impagável, que é uma teologia bíblica da dívida que a gente impagava. E aí esse cara, se eu chegar nesse Jesus, quitou isso, já era. Como é que é isso, professor Sayão? Então, Parece que algumas vezes a teologia nossa dificulta. Então, qual que é a questão? Se a gente prestar atenção ao relato da Bíblia, a mensagem, a palavra de Deus, a gente descobre que o profundo do coração humano envolve um problema espiritual. Ok. É necessário uma libertação, e essa libertação só pode ser feita pelo amor incondicional de Deus. Glória a Deus. E pelo poder do Espírito. Nunca é pela força humana. O que acontece? Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, toda explicação é inútil. É inútil. Porque existe uma defesa no coração. Então, por isso, a questão da oração e da dependência do Espírito é fundamental. Porque quando você tem uma pessoa numa atitude religiosa rancorosa, o que ela quer é atacar e provar que ela está certa, e ela quer ver se você revida. Mas quando essa pessoa vê que por trás dos argumentos e das conversas existe um amor que reflete o amor de Deus em Cristo. Aquele que o pastor Harum disse, o Jesus que amava as mulheres, Isso. amava as crianças, cara. Amava os romanos. Humanos, estavam o que invadindo a terra. oprimia eles. Exatamente, a última oração de Jesus perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quer dizer, quando isso atinge uma pessoa, e isso acontece pelo Espírito, ela nunca mais esquece isso. Agora, a argumentação importante é se ela é feita com honestidade e com amor, não para provar que você está certo. Eu me lembro uma vez conversando com um judeu religioso, resistente ao evangelho, ele disse, olha, eu não consigo entender como Cristo pode ser divino. Eu falei para ele, eu também não. A gente também fica tentando explicar até hoje. Quem consegue entender essa realidade? No entanto, aí eu comecei a falar para ele, você tem textos aqui, lê esse salmo no original hebraico, você vai ver, e ele ficou pensativo sobre o assunto. Agora, depois que abre-se um caminho, a pessoa vem com sede doida de conhecer. Aí você pode, se você derramar o azeite no vaso fechado, só cai no chão. Mas não funciona direito, tá? É isso aí, meus amigos. Qual a sua opinião sobre este assunto? Você crê no poder transformador do Evangelho? Deixe o seu comentário abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.